Olá, pessoal, bem-vindos. Essa é a segunda aula de genética. Nessa aula, a gente vai rever alguns conceitos da aula anterior e também aprender um pouquinho de um conceito de matemática conhecido como probabilidade. Tá bom? Então, aqui os temas. Vamos retomar a primeira lei de Mendel. Vamos aprender a fazer o chamado quadro de Punnett e noções de probabilidade. Bem-vindos! Vamos lá? Então, na aula anterior, a gente começou a aprender como que acontece a transmissão das características, né, entre as gerações parentais de qualquer ser vivo para as próximas gerações. E nós vimos que isso acontece através dos genes que estão em cromossomos. Bom, cada gene ele é responsável por transmitir o código que vai resultar em uma proteína. Então, nessa aula, a gente vai usar como exemplo uma planta que possui flores da cor púrpura e também possui flores da cor branca. Então, vamos tentar rever como é que acontece essa transmissão dessa característica cor. Bom, nesse caso, a gente vai chamar de Bzão o gene dominante. Quando esse gene estiver presente, essa flor vai resultar na cor púrpura. E o gene Bzinho é o gene recessivo para a cor. Então, quando ele aparecer em pares, a cor da flor será branca. Bom, então, o primeiro conceito que a gente vai relembrar é que os genes e os cromossomos em geral sempre aparecem em pares e operam em pares. O RNA, quem que vai produzir a proteína, ele só consegue ler o código se ele aparecer em pares de cromossomos. Então, aqui, esses dois cromossomos que estão na foto da tela são de um mesmo tipo. E os cromossomos têm diferentes faixas que são os diferentes genes. Então, aqui eu escolhi esse local, esse locus gênico, que é onde está o código para a proteína que confere a cor dessa planta. Tá bom? Então, nesse local, só vai entrar o código que vai mandar produzir ou a cor púrpura ou a coloração branca. Vai depender, então, de quem chegar nesse local. E quem vai chegar? Como é que vai ser determinado isso? Bom, isso vai ser determinado, condicionado pelos pais que estão formando, né, o indivíduo que possui esses cromossomos. Então, se chegar nesse indivíduo genes Bzão para os dois cromossomos, o genótipo dele será Bzão. Então, provavelmente, a cor será púrpura. Agora, se nesse mesmo locus gene chegar por parte, por exemplo, da planta-mãe, um gene Bzão e por parte do pai um gene Bzinho, o genótipo resultante aqui será diferente do primeiro caso, o genótipo será Bzão Bzinho. Porém, com a presença do Bzão, que é dominante sobre Bzinho, a cor também vai ser de cor. A cor da flor também apresentará a cor púrpura. Uma terceira possibilidade, dependendo de quem são os pais e de quais genes eles podem transmitir, é que esse indivíduo apresente dois genes Bzinhos, um em cada locus gênico para essa característica. Então, no caso, o genótipo Bzinho faz com que a flor possua a coloração branca. Bom, como eu falei, então os genes sempre trabalham em pares para a produção da proteína. Porém, na hora da transmissão de informações, na hora da formação dos gametas, esses genes eles vão separadamente e não mais em pares. Por exemplo,
uma planta com a flor de cor púrpura pode possuir o genótipo Bzão Bzinho. Então, nesse caso, ela vai produzir gametas que podem levar consigo ou o gene Bzão ou o gene Bzinho, separadamente. Se outra planta de cor púrpura possuir o genótipo Bzão Bzão, essa planta só produz gametas que possuam o gene Bzão, porém apenas um gene só. No caso de plantas que tenham o genótipo Bzinho Bzinho e acabam conferindo a cor branca, essas plantas apenas vão produzir gametas que carregam consigo o gene Bzinho separadamente. E por que isso, então? Na hora que houver um cruzamento, então os gametas formados por essas plantas parentais, eles vão se juntar para formar as plantas da geração F1. E esses gametas são produzidos aleatoriamente, e a fecundação também acontece de maneira aleatória. Porém, é possível a gente prever as características dessa geração F1. Então, por exemplo, no caso de uma geração parental, onde a gente faz o cruzamento entre plantas brancas que tenham o genótipo Bzinho Bzinho, então, com certeza, o cruzamento dessas plantas vai resultar apenas em indivíduos que tenham genótipo Bzinho Bzinho, então, indivíduos da cor branca. Se a gente mudar o tipo de cruzamento, cruzar uma planta púrpura que tem o genótipo Bzão Bzinho e uma planta branca que tem o genótipo Bzinho Bzinho, as possibilidades da geração F1 são que nasçam indivíduos com genótipo Bzão Bzinho, e aí nesse caso vão ter a cor púrpura, ou indivíduos que tenham o genótipo Bzinho Bzinho. Nesse terceiro caso de cruzamento, a gente faz o cruzamento entre plantas púrpuras que são heterozigóticas, ou seja, elas têm um gene Bzão e um gene Bzinho. Nesse caso, há 3 possibilidades de encontro de genes via gametas. Então, a geração F1 pode apresentar indivíduos com genótipo Bzão Bzão, indivíduos com genótipo Bzão Bzinho, então nesses 2 primeiros casos a cor púrpura, e também indivíduos com genótipo Bzinho Bzinho, nesse caso da cor branca, tá bom? Então, como que a gente consegue avaliar as possibilidades desses cruzamentos? Será que tem como prever? Sim, a gente consegue ter uma ideia diante das informações dos genes, né? E das características das plantas. Então, eu vou explicar agora para vocês o que é o quadro de Punnett. Bom, Punnett foi um pesquisador que organizou as ideias de transmissão de genes em um quadro. Então, para exemplificar, nós faremos o cruzamento entre 2 plantas com flores púrpura de genótipos Bzão Bzinho. Esse é o quadro de Punnett, lembra um jogo da velha. Então, como que a gente faz? Uma das plantas eu coloquei em outra cor, o gene Bzão Bzinho, só para a gente observar o que acontece, porém são os genes iguaizinhos. Então, nessa linha de cima, a gente vai colocar esses genes separadamente nessas grades. Então, aqui na linha de cima, eu coloco, então, o Bzão da primeira planta parental e o Bzinho. Já na primeira coluna, a gente vai colocar os genes separados da segunda planta. Então, aqui o Bzão
e aqui o Bzinho. E aí, o que acontece, gente? Esses genes, eles são transmitidos separadamente, e aqui no interior, onde tem esses 4 quadrados, é onde a gente vai ter as possibilidades de encontros de genes. Então, se eu faço esse cruzamento entre esses 2 indivíduos, eu consigo formar, possivelmente, os seguintes indivíduos com os seguintes genótipos. Então, aqui no primeiro caso, a gente baixa o Bzão vermelho, formando o genótipo Bzão no primeiro quadrado. E na segunda coluna, nós baixamos o gene Bzinho. Então, o que acontece? Nós temos aqui 4 possibilidades de encontros. Reparem que essas setas azuis indicam o sentido para onde essas letras vão, essas letras que são genes, certo? Lembrando que a convenção diz que a gente sempre coloca a letra maiúscula antes da minúscula. Então, aqui, nós temos um total de 4 possibilidades de encontro de genes, dos quais 3 vão apresentar indivíduos de flor cor púrpura, que são esses 3 que estão marcados em verde. E 1 vai apresentar indivíduos com flores brancas. Então, numa proporção aqui de 3 para 1, nesse caso desse cruzamento. Então, como que a gente constrói esse quadro de Punnett? Geralmente existem muitos exercícios de genética que, se a gente utilizar a ferramenta desse quadro, a gente se favorece para organizar as informações. Então, aqui, nessa primeira linha, onde está a seta azul, eu vou colocar 2 genes que eu estou representando por cores e não mais por letras. E cores diferentes para a gente entender. Então, aqui temos o gene amarelo e o gene rosa. E na primeira coluna, representando o outro indivíduo da geração parental, eu tenho os genes azul e o gene vermelho. Bom, nos quadrados ao meio, nesses 4 quadrados disponíveis, nós colocaremos, então, o quê? A junção desses genes, os parzinhos, como se fosse o momento da fecundação. Então, quais são as possibilidades aqui? Então, o gene azul com o gene rosa, o gene azul com o gene amarelo, o gene vermelho com o gene cor-de-rosa e o gene vermelho com o gene amarelo. Então, observem que sempre na coluna abaixo do gene rosa, que pode ser outra letra, outro símbolo, esse gene rosa vai se repetir. É como se ele tivesse sido transmitido para a fecundação. Assim como abaixo do gene amarelo, o gene amarelo se repete também. Na linha ao lado contínua ao gene azul, esse gene azul se repete. E na linha abaixo, com o gene vermelho, esse também vai se repetir nessa linha. Então, essas são as possibilidades de cruzamento. É assim que funciona, então, esse quadro de Punnett. Bom, a gente também, quando trabalha com genética, trabalha bastante com matemática. Então, eu vou passar um pouquinho aqui para vocês as primeiras noções sobre probabilidade. Então, probabilidade é um conceito matemático que é usado para a gente calcular as chances de um determinado evento aleatório acontecer dentro de um espaço amostral. Já vou explicar para vocês. Então, a gente tem uma fórmula, Geralmente é uma conta de divisão que vai chegar numa porcentagem. Então, esse Pzão aqui de probabilidade de um evento é igual o número de elementos de um evento A, ou
da parte que eu quero testar, dividido pelo número de elementos do evento S, ou do espaço amostral como um todo, das possibilidades. Parece meio difícil, né? Vou dar alguns exemplos até fora da genética para a gente pegar um pouco a ideia. Então, o famoso caso do dado. Se eu for jogar um dado e eu chutar que vai cair um número, por exemplo, o número 4, qual é a chance de eu acertar? Bom, se a gente pegar o dado, nós sabemos que ele tem 6 faces. Então, a probabilidade vai ser calculada, então, pela quantidade de eventos escolhidos. No caso, eu escolhi um evento, que é o número 4, dividido pela quantidade de eventos totais, que é o espaço amostral do dado. Então, o dado tem 6 faces, então, eventos totais iguais a 6. Então, que conta eu vou fazer nesse caso? 1 dividido por 6. Então, aqui fazendo a conta, essa conta dá 0,1667. Geralmente, quando a gente fala em probabilidade, a gente quer saber a porcentagem. Então, se eu transformar essa fração, esse número decimal em porcentagem, eu vou chegar a essa porcentagem aqui, aproximada de 16,67% de chance de eu acertar o número do dado, tá? Lembrando que para transformar um número decimal em porcentagem, a gente deve apenas multiplicar ele por 100. Outro exemplo com o dado. Agora eu quero saber as chances de, se eu jogar esse dado, sair um número par. Quais são os números pares do dado? O 2, o 4 ou o 6. Então, nesse caso, qual será a quantidade de eventos escolhidos? Temos 3 opções, então, 3 opções dividida pela quantidade de eventos totais. 3 dividido por 6 dá meio. Se a gente transformar o meio em porcentagem, como eu disse no slide anterior, é só a gente multiplicar por 100. Meio vezes 100, 50% de chance de cair um número par. Mais um exemplo, então. Às vezes a gente tem aquelas provas para fazer e chegam umas questões que a gente não consegue responder. Aí vamos apelar para o chute, né? Então, se eu tenho uma prova com 5 alternativas, A, B, C, D, E, se eu chutar qualquer uma delas, qual é a probabilidade, ou seja, a chance de eu acertar essa questão? Então, como a gente vai fazer a conta? Então, eu vou chutar uma alternativa, pode ser A, B, C, D ou E, tanto faz. E vou dividir pela quantidade de eventos totais. Bom, temos 5 alternativas, então o espaço amostral aqui é igual a 5. 1 dividido por 5 é 0,2. Convertendo 0,2 em porcentagem, a gente tem a chance de acerto dessa questão de 20%. Vamos então agora para o famoso caso da rifa de nomes. Quem nunca recebeu uma oferta para comprar um nome, escolher um nome de uma pessoa que gosta, para um sorteio de uma cesta ou de um micro-ondas, ou tantos outros produtos, né? Então, se a gente escolhe o nome dessa cartela, que tem 50 nomes, qual será a nossa chance de ganhar essa rifa? Bom, a gente consegue fazer esse cálculo pela conta de probabilidade. Então, nós escolheremos do universo de 50 nomes, apenas um. Então, a conta a ser feita aqui é 1 dividido por 50. Essa conta dá 0,0,2. Esse número convertido em porcentagem
2%. Então, quando a gente escolhe apenas um nome dessa rifa, a gente tem 2% de chance de acertar, de ganhar o produto. Tem que ser muito sortudo. Agora vamos ver se eu comprar 5 nomes. Então, aí a conta muda um pouquinho, certo? Então, eu vou ter o quê? As minhas chances são 5 e o espaço amostral é 50. 5 dividido por 50 é 0,1. Então, se eu escolher 5 nomes, eu terei 10% de chance de ser sorteada nessa rifa. Bem melhor, né? Agora, por que eu tô falando de dados, rifas, se a gente estava falando de genética? Bom, a gente usa a probabilidade para prever algumas possibilidades das próximas gerações, de características das próximas gerações. Então, há um exemplo de exercício. Do cruzamento de plantas de cor púrpura com o genótipo Bzão-Bzinho e Bzão-Bzinho, qual a probabilidade, ou seja, a chance, de nascerem plantas com a cor púrpura também? Então, utilizando o quadro de Punnett, nós temos aqui os 4 quadrados ao centro, que são as 4 possibilidades aleatórias de fecundação, de formação da geração F1. O que a gente observa aqui? Em 3 dessas possibilidades, a planta vai ter a cor púrpura. E o número total de genótipos possíveis é 4. Não temos 4 encontros possíveis? Então, é essa conta que a gente vai fazer. Número de genótipos de cor púrpura, 3. E o número, nosso espaço amostral nesse caso é 4. 3 dividido por 4 é 0,75. Transformando em porcentagem, então, nesse cruzamento a gente tem 75% de chances de apresentar indivíduos com a coloração da flor púrpura. Outro exemplo de cruzamento, do cruzamento de uma planta com flor púrpura, genótipo Bzão-Bzinho, e planta com flor branca, Bzinho-Bzinho, então qual a probabilidade de nascerem plantas com a cor púrpura? Então, segue aqui o cruzamento e aqui o resultado possível dos cruzamentos. Fazemos a conta então. Desses cruzamentos aqui, apenas os dois de cima, Bzão-Bzinho e Bzão-Bzinho, apresentariam a cor púrpura. Então, temos 2 dividido por 4, que é o espaço amostral, que são todas as possibilidades. Então, essa conta dá meio, e em porcentagem, temos 50% de chance. Agora, um exercício com um detalhezinho a mais. Então, do cruzamento de uma flor púrpura com o genótipo Bzão-Bzinho e uma flor branca com o genótipo Bzinho-Bzinho, se nascerem 120 plantas desse cruzamento, a gente contou lá na estufa 120 mudinhas. Quantos indivíduos se espera que tenham flores brancas e quantos com flores púrpuras? Bom, percebam aqui que a resposta não deve ser em porcentagem, mas a gente, para saber quantos desses 120 descendentes vão ter que cor, a gente tem que saber calcular a porcentagem. Então, é o mesmo quadrinho do exercício anterior, e a gente lembra que tinha 50% de chances de apresentar flores de cada cor. Bom, 50% ou meio vezes o total, que são 120 descendentes, é igual a 60. Então, 60 plantas terão, a expectativa, né, é que 60 plantas terão a cor branca
e outras 60 plantas a cor púrpura, tá bom? Essa estimativa costuma ser atendida com pouca variação. Então, muito obrigada por acompanharem e essa aula chegou ao fim. Até a próxima!